Você Bonita, todo especial nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, e a gente ama o que a gente faz, né? Então a gente aproveitou esse momento para fazer uma abertura bem linda, bem diferente para vocês aqui do 3º andar, nesse jardim maravilhoso que é no prédio da TV Gazeta. Já já eu conto para vocês o que vai rolar nesse programa mais do que especial, mas vocês sabem que a gente estava numa ansiedade para contar uma novidade durante toda essa semana que passou. Vamos ver o que é? Olha lá. O VB Transformando Vidas está de volta. Em sua 3ª edição, o reality, que tem como objetivo ajudar pessoas a terem uma vida saudável, retorna em 2023 com um time pra lá de especial. Com a colaboração de uma equipe multidisciplinar que muda a cada edição, ajudaremos uma telespectadora que será escolhida com muito carinho pela nossa produção a emagrecer e a entender que qualidade de vida é uma coisa séria, sim. Com duração de 6 meses, o reality irá transformar a rotina, o cardápio e o comportamento da nossa telespectadora, ajudando não só a ela, mas também inspirando a todos aqueles que acompanharem a sua trajetória em busca da saúde e da autoestima, mostrando assim que é possível ter uma vida melhor com pequenos hábitos diários. Vocês viram que notícia maravilhosa? Eu mal posso esperar a estreia de mais um VB Transformando Vidas e claro que eu estou esperando a sua inscrição. Olha, para participar é muito fácil, mas é importante que você olhe direitinho como vai funcionar o quadro, todos os critérios, leia tudo certinho e grave um vídeo pra gente de até 60 segundos na horizontal, com a seguinte pergunta: por que você quer ter a sua vida transformada pelo VB Transformando Vidas? Você sabe que esse é um quadro tão especial que reúne também muitos profissionais. E a ideia é que essa finalista realmente tenha aí muita mudança e possa viver momentos com a gente de muita felicidade. Ó, deixa eu te contar, o site tá aqui aparecendo para vocês aqui embaixo e o QR Code também. Vai lá no tvgazeta.com.br/você bonita, tvgazeta.com.br/você bonita ou pelo QR Code e acompanhe tudo certinho. Mal posso esperar. A estreia tá próxima e eu, claro, espero por você. Mas agora, recado dado, a gente vai para uma pauta tão legal. Vocês gostam, assim, ó, de energizar a casa? Casa é tão delícia, né? É o lugar que a gente tá, que a gente precisa deixar tudo acontecer de uma forma muito tranquila. Só que aí, a gente teve uma ideia. Reunir o trabalho desse queridíssimo naturopata, que é o Daniel, mais uma vez com a gente. Bem-vindo, meu querido. Para nos contar, nesse lugar maravilhoso e cheio de energia, né, Dani? Opa. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Como a gente faz isso de uma forma prática com os cristais. Exato. Simples assim. E eles têm, né? É uma troca verdadeira, né, Dani? Exato. E olha, só de a gente estar aqui, já, o clima já fica mais tranquilo, não é? né? Ao ar livre. Viu? Gostoso isso, muito né? Obrigado, muito obrigado. Você separou aqui, então, algumas possibilidades, opções que a gente até encontra facilmente. Está muito bonito. É claro que, de repente, a gente não vai conseguir ter um cristal deste tamanho, né? Uhum. Mas o que importa e o que interessa é entender qual pedra a gente deve colocar em cada ambiente da casa. Exato. Então a gente trouxe aqui umas amostras, né, que são mais premiums, vamos dizer assim, mas você pode ter essas pedras em tamanhos menores, né, e para colocar. O importante é ter a energia daquele cristal em casa. Muito bom. Vamos começar então por um lugar que eu acho que é aquele ali que cuida das nossas noites, para que a vida aconteça. Vamos começar pelo quarto. Sim. Então, na hora que a gente pensa num sono tranquilo, né, Carol, a gente pode pensar em alguns cristais, eles vibram muito a partir das cores, né? Então aqui nesse bowl, a gente vai ter algumas opções
Uma delas é a branca aqui, que é a Raulita branca. Essa aqui, né, que está dentro desse. Isso, exatamente. Então, aqui. E essa pedra, ela é muito interessante pra gente, porque ela tem cálcio. Então, o cálcio, ele harmoniza as nossas sinapses, que são as transmissões nervosas, né? É? E então, isso faz com que a gente tenha um sono mais tranquilo. Aqui também a gente tem uma pedra que é extraordinária, que é o lápis lazuli, né? Uma pedra que vem sendo utilizada ao longo da história, no Egito Antigo. Ela é muito comum no Chile aqui pra gente. Essa azulzinha ao lado, aí, né? Isso, as três que estão ali de azul são bonita, né? Muito legais, né? E aí você pode ter uma esfera dessa, ou ela bruta também, próximo à cabeceira, tanto a Raulita quanto a lápis lazuli. A lápis lazuli, ela vai ajudar a acalmar, então ela é especialmente interessante para aquele dia que você está mais agitado. A gente está falando aqui, Carol, de algumas sugestões de acordo com ambientes, mas sempre que você tiver com lápis lazuli, ela vai ter essa função de acalmar. Então, normalmente no quarto a gente precisa desse tipo de energia, né? Para dormir bem e tal. Perfeito. E aí, a nossa queridinha, que é justamente a ametista, que também é uma pedra que está muito associada à espiritualidade, à transmutação, à energia, né? Então é uma pedra interessante porque ela vai limpar o ambiente, purificar o ambiente. Então você pode utilizá-la também no quarto. E aí pode ser uma pedra menor, inclusive, né? Para você ter ali na cabeceira. E fora que neste modelo ali, isso é um geodo, Carol. E ela, a gente tem aqui duas pontas, da maneira como ela veio da natureza. Ela só foi cortada, tanto esta que está aqui do nosso lado direito, quanto o pessoal vai mostrar também, a gente está aqui do lado esquerdo. É a mesma pedra. É a mesma, só que ela foi... Isso, ela foi cortada, é um geodo. Isso foi formado pela natureza, né, ao longo de milhares de anos. Meu Deus, né? que impressionante. Então a gente traz essa energia potente ali também. Ela está muito associada à espiritualidade. Muita gente acaba utilizando o quarto também para esse momento de oração, Sem de dúvida. prece, né? Então essa é uma pedra muito especial para esse momento também. E até para a união do casal, né? Isso, muitas vezes. Então exato. tem várias questões. Tem Sim. tanto a questão ali do relacionamento Aham. e do namoro e tudo mais, quanto também a questão de estarem conectados nessa sensação de calma, de tranquilidade, Perfeito. né? De ela união. pode ser interessante para ter um momento de tensão ali entre o casal, então ela transmuta a energia. Tá. E aí a gente tem uma outra, falando em casal, a gente tem uma outra pedra maravilhosa aqui, que é justamente o quartzo rosa. Essa é a minha favorita. Gente, olha isso aqui, nossa, que coisa mais linda. Não é? Então aqui a gente tem no formato dela de esfera. A esfera já traz simbolicamente também essa questão da forma, ela é redonda, então ela para arestas, ela evita, né, que o casal tenha conflitos. Você pode até, trabalhando com essa ideia do casal, trabalhar duas, né? Porque aí trabalha essa energia com uma Feng em Shui. cada Isso. criado mudo assim, né? Você Pode coloca ser, um pode ser cada lado. utilizado também, né? E para qualquer ambiente que você precise de calmaria, de paz, de tranquilidade. A gente sabe que muitas vezes a gente está nesse ambiente de competitividade, Sim. né? Então o quartzo rosa é uma pedra bem interessante. E aqui no chão a gente tem uma pedra que é para um momento mais especial do casal, né? Que vai trabalhar muito com a energia masculina especialmente. Ah, é? Então o rosa trabalha com a energia feminina. Aham. E o Lingam de Shiva, que é essa pedra aqui, originária da Índia, ela trabalha muito a energia masculina, trabalha a libido, trabalha Entendi. a potência, trabalha a energia sexual, inclusive. interessante. Né? Então é bom ter no quarto também, Ter que é lá a uma sua também, finalidade. cada um do seu lado, né? Com a sua Exato. energia ali do seu lado. Perfeito, então a gente pode trabalhar também. Tirando então, saindo um pouquinho do quarto, vamos para a cozinha? Para a cozinha, Tem vamos. que ter também cristal na cozinha? Então, tem alguns cristais que a gente pode trabalhar na cozinha, sim. Então, um deles é as ágatas. Ali a gente tem embaixo, né? Inclusive como peça de decoração, dá para servir como uma bandeja, para você utilizar no seu dia a dia também. A ideia aqui também, Carol, é um pouco que a gente possa utilizar os cristais também como utensílio prático no nosso dia a dia. Não, né? e agora tá um sucesso, tenho visto muito. Tem visto bastante? Mesinha com essa pedra. Isso. Ela tá uma pedra de decoração super especial, realmente. As ágatas, elas acabam trabalhando muito essa energia do fogo, né? Então você vai trabalhar muito essa energia, que é um ambiente que a gente precisa de vitalidade, de disposição, tá associado ao alimento. Então a gente pode utilizar ali também as ágatas, né? E um outro cristal a gente tem o jaspe vermelho, que também representa esse elemento fogo. Vou dar um trabalho para os meninos, mas estará ali tá ao aqui, lado
da ametista, o jaspe vermelho. Também né? é legal ter então, na a gente cozinha. pode trabalhar também na energia da cozinha. Na verdade, sempre que a gente precisar dessa energia do elemento fogo, a gente pode contar com essas pedras que são alaranjadas ou que sejam vermelhas, né? Porque traz muito dessa energia. Então, energia, foco, disposição. É porque quando a gente pensa na cozinha, e aí olha como é interessante a gente pensar nas energias de forma diferente. A cozinha é um ambiente que a gente prepara o alimento, que é o que vai nutrir. Exato. Então eu penso nesse sentido. Exato. Então, embora a gente pense na questão do fogo e dos elementos que ali atuam na cozinha, tem aquela questão de como então a energia dos cristais podem trazer que a gente coloque ainda mais coisas boas nesse alimento para a gente ingerir isso de volta. Perfeito. É isso? É isso. E aí funciona essa troca? Funciona assim. E aí, Carol, você falando em digestão, né? Ali em cima das ágatas a gente tem os citrinos, né? E aí eu até trouxe aqui uma comparação para a gente fazer, que é o seguinte. Aqui eu tenho o citrino in natura, né? Este é o citrino verdadeiro, certo, que está aqui acima das ágatas. E aqui a gente tem o citrino chamado de ametista queimada. Que é esse que está aberto? Isso, que é em forma de geodo. Se você olhar, ele tem o mesmo formato lá da ametista, porque ele é exatamente a mesma pedra, só que esse aqui sofreu uma ação do homem, ele foi levado a uma temperatura de aproximadamente 450 graus, então ele vai perdendo um pouco do dióxido de ferro e vai ficando amarelado. Entendi. Mas ao ficar amarelado, ele trabalha muito essa energia. Mas a gente recomenda especialmente o citrino, né? Também para essa questão da digestão. A gente trabalha muito com essa energia na visão tanto da medicina chinesa quanto da Ayurveda, que o amarelo facilita a digestão. Olha só que bacana. E, gente, saindo da cozinha e indo para um outro ambiente, que eu acho que você também quer falar a respeito, a sala, né? Isso, perfeito. Porque na sala a gente recebe muitas vezes as pessoas que ali não moram conosco, mas que vão nos visitar. Perfeito. E também pode estar como momentos de lazer e deixar um pouco mais o quarto para outros momentos, né? Exato, exato. E aí a gente tem, assim, algumas sugestões, né, para a gente pensar na sala. As pedras verdes, elas são muito interessantes. Elas vão trabalhar a saúde de uma maneira muito ampla, né? É fundamental, né? Então, aqui a gente tem um exemplar de esmeralda, né? E aqui a gente tem um outro exemplar também de malaquita. Então, a esmeralda, ela vai trabalhar muito a energia do chakra cardíaco, vai trabalhar essa disposição para conversar, para você, né, tirar um pouquinho da vergonha, muitas vezes, né? Então, deixar o indivíduo ali mais disposto, né, a essa troca, vamos dizer assim. E a malaquita também é uma pedra que vai trabalhar muito essa energia de firmeza, né, de você saber se posicionar numa conversa, por exemplo, né, que embora seja descontraída também tem essa energia também que a gente pode trabalhar. Dá pra gente colocar, quer ver uma que eu vi ali, ó, pera, eu acho que é essa, mas não sei, não tenho certeza. Essa é uma pedra muito especial. Muito! Que essa é uma pedra que é especialmente para a entrada da casa. Essa é a que tira olho gordo? Exato. Essa eu sei. Fui nela direto aqui, ó. Então, essa é uma turmalina preta, só que ela está incrustada, isso já é da natureza, com uma cianita. Gente, eu nunca vi tão linda. Linda, né? Então, esses acaba ficando preta com esses detalhes aí dourados, né, prateados, que é muito interessante. Olha esse é um exemplar que não é tão fácil encontrar na natureza, porque são dois cristais que cresceram juntos. Eles precisam de características diferentes, de condições diferentes, então é uma peça, digamos, para colecionadores, né, vamos dizer. Tipo Dani, né, que sabe tudo aqui. Mas, então, o ideal é sempre deixá-la na entrada da casa. Na entrada, isso. Ou então, por exemplo, no escritório, ela também é uma pedra interessante, porque ela vai nos proteger da questão das radiações que a gente tem do computador, da rede de Wi-Fi. Então, ambientes que sejam mais carregados energeticamente, a gente pode utilizá-la também. Além dessa questão até que a gente fala olho gordo e tudo mais, gente, eu quis tocar nesse assunto para brincar aí com vocês, mas é mais uma questão das vezes a gente recebe pessoas em casa e que não vai ter nenhum tipo de maldade dessas pessoas, mas que às vezes as pessoas não estão bem. Exato. E que, você acredita nisso? Isso é um fato. E aí acaba indo ali, estando naquele ambiente, né? E que os cristais não deixam de ser uma forma de proteção, mas não contra algo que é ruim, intencional desta pessoa. Isso eu quis dizer, mas algo que ela também naquele momento está sentindo e que a gente, né? Somos seres humanos. E esses cristais que foram apontados aqui, tanto a malaquita quanto a própria esmeralda, elas vão trabalhar para que esse indivíduo, inclusive, se fortaleça, né? Porque quando esse indivíduo não está bem, então você pode trabalhar essa energia
e aí se ele estiver forte, ele deixa de vibrar, né, nesse padrão. Uma outra pedra muito interessante para a gente trabalhar falando de proteção, Carol, é aquela selenita rosa do deserto. Essa é toda diferente toda aqui, diferentona ó. ali. Gente, que pedra bonita. Então é uma pedra, ela vai se formar assim na natureza, né? Então a gente pode ter elas individuais também, que a gente pode encontrar. E é uma pedra que limpa o ambiente. Então, qualquer ambiente que a gente suspeite que esteja ali um pouco mais denso, um pouco mais carregado, a gente pode utilizá-la também. Como ela chama? Selenita. Selenita. Rosa do deserto, essa especificamente. Ela também é chamada de psita, né? Então tem outros nomes específicos ali dela. E nas casas que tem crianças, a gente sabe que cuidar delas também é muito importante, né? Vai mudar alguma coisa quando a gente pensa dos adultos e na vida das crianças? A criança, ela tem uma característica muito importante, ela tem bastante energia e ela tem a ideia da inocência, né? Sempre que os pais, eles precisam deixar as crianças no outro quarto, há esse momento de cuidado, né? De proteção. Então eu separei duas pedras aqui como exemplo, né? Que eu tenho a cianita azul, ela está muito associada ao arcanjo Miguel, né, do ponto de vista da espiritualidade também. Ai, que bonito isso. E é uma pedra também de proteção e uma pedra que acalma, né? E a gente tem a celestita, que é essa pedra também a azul ali, que trabalha muito essa ideia da infância, da inocência, de tornar as crianças mais calmas, especialmente para o momento ali do sono, a gente pode trabalhar bastante com essa pedra também. Legal, Dani. Né? Deixar então ali no quartinho das crianças. Isso, perfeito. E aqui, Carol, a gente pode fazer várias composições, na verdade, né? Porque está associada à proteção, tanto a celestita quanto a cianita azul. A gente falou da ametista também. Então aí, por exemplo, para um altar, são pedras interessantes para a gente ter junto com a ametista, né? Então você vai fazendo composições diferentes de acordo com a finalidade ali também. Muito legal. Né? Antes da gente chegar no jardim, a gente está no jardim hoje, coisa mais linda, que é a gente diz assim, é um presente, né, que esse prédio aqui da TV Gazeta nos dá, que é esse terceiro andar, que é realmente um jardim. Eu sei que tem muita gente que tem jardim em casa, seja quem mora numa cobertura, seja quem tem um sítio, seja quem tem uma casa, não é verdade? No interior, enfim, a gente está aqui no meio dos prédios, como vocês podem ver. Só que com uma área verde. Eu acho que isso é incrível e o Dani tem muitas dicas para a gente falar a respeito disso. Mas antes, eu queria te perguntar o seguinte: todas as pedras que a gente tem aqui, os cristais, a gente também pode colocar em peças, em joias, que podem estar junto com a gente, né? E eu sei que a gente tem um público feminino e que gosta muito, seja em joia, seja numa bijuteria, não importa, num acessório. Como é que a gente faz o uso delas de uma forma realmente adequada? Por exemplo, um brinco de quartzo rosa é uma coisa maravilhosa. Então, assim, enquanto a gente está usando também como acessórios, como joias, a gente também está recebendo essa proteção? Com toda certeza. Aí, Carol, o que a gente vai precisar saber é assim, qual é o que eu quero, né? Por exemplo, você citou o quartzo rosa. O quartzo rosa tem a ver com gentileza, para deixar o indivíduo mais tranquilo, mais alegre, né? Mais gentil. Então, aí você pode utilizar o brinco ou, por exemplo, pingente, qualquer joia ali que você vai ter sim a vibração dessa pedra. Então, nesse momento de escolher, o importante é você entender assim, qual é o meu objetivo, né? E aí, a partir desse objetivo, por exemplo, a gente trabalha muito com o público feminino, né? E a questão da autoestima para a mulher é algo extremamente importante. É verdade. Então, as pedras verdes são pedras que vão trabalhar muito essa ideia para fortalecer, para aumentar a autoestima, né? Então, enquanto o rosa trabalha essa energia feminina, no sentido de sutil e delicado, as pedras verdes vão trabalhar nesse sentido de deixar mais forte. Então vamos falar alguns nomes das pedras verdes. Então a gente tem a malaquita. Que é essa aqui, né? Isso, exatamente. A gente tem a esmeralda. Né? Que inclusive aí tem uma questão importante para a gente passar para o pessoal de casa, que é o seguinte. Aqui a gente tem uma esmeralda, só que ela não tem uma qualidade suficiente para ser uma gema, né? Então quando a gente usa em joias, né, falando de joia especificamente, pedra sendo preciosa ou preciosa, aí nós vamos utilizar esse padrão mais puro, digamos assim, que é para se transformar numa gema, né? Por isso está aí, muitas vezes, a diferença até do valor, do preço das peças, a qualidade, né, desse cristal. A gente tem a aventurina, quartzo, também conhecido como quartzo verde. Ali tem um exemplo de utilidade também, que é um porta-vela, né? Aliás, os quartzos, eles são muito versáteis. Dá pra gente utilizar de diversas maneiras ali, né? Não, e fica bonito também, né?
E aí pensando, né, na questão do jardim, a gente tem um exemplar aqui que é a amazonita. Nossa, né? que linda essa, gente. Então, que você pode deixar ali, porque quando você vai para o jardim, você quer relaxar, quer, né, tirar a energia ali, ter contato com o chão. Então, ela lembra muito a natureza. Ela recebe esse nome, amazonita, porque ela tem uma relação com a região amazônica, né, que a gente pode trabalhar também, é uma pedra brasileira. Aliás, o Brasil ele tem uma grande variedade de cristais que a gente consegue extrair aqui. A ametista é um grande exemplo, né, que a gente tem aqui. Alguns quartzos, a própria amazonita, são exemplos de pedras que são tipicamente brasileiras. E esse aqui maravilhoso. Então, isso é muito interessante para a gente colocar no jardim também. Olha que bonito. Na verdade, ele é um coringa, a gente pode utilizar para vários ambientes, né? Isso aqui a gente chama de um cristal mestre, né? Por quê? Porque esse cristal ele vai ter vários ângulos aqui. O pessoal pode mostrar aqui com um pouco mais de detalhes. E esses ângulos vão trabalhando com a questão dos números. Por exemplo, aqui a gente tem um triângulo, né? Então trabalha a energia do número 3. Aqui já tem um formato do número 5. Nossa! Então aí a gente vai trabalhando a energia dos números, né? É uma base ali. E esse pode estar em qualquer lugar da qualquer lugar. É um cristal que trabalha essa energia neutra, né? E que ela vai tender a harmonizar ali também a energia. E trabalha por conta dessa questão dos cristais, né, dessa relação com os cristais mestres, você pode trabalhar também a espiritualidade, a numerologia. Há uma associação dos cristais com os signos, né? Que legal! Porque são as características... Fala um pouquinho então, a gente tem uns minutinhos finais. Que signo você é, Dani? Eu sou de Libra. Você é Libra? Isso, eu sou exatamente. Escorpião, né? Você sabe. Fala então a pedra do Escorpião. Então, por exemplo, vai, Escorpião lembra muito a energia do elemento fogo, né? Então a gente pode trabalhar um jaspe vermelho, pode trabalhar pedras que lembrem... Tipo essa, né, que você falou exatamente. ali, né? Ou qualquer cornalina, por exemplo, ágata de fogo. Ou que você pode também trabalhar a energia do oposto, né? Então, como tem muito essa questão... Fala aí, característica do Escorpião. 880. 880. Né? Então a gente pode trabalhar o azul, por exemplo, que é a ideia de oposto. O Libra vai sempre buscar o equilíbrio, né? O Libra é conhecido por ser indeciso. Sim, tá ali, então ó. As pedras verdes vão ser muito interessantes para o libriano, né? Em determinado momento, indo nessas lojas, né, de cristais, eu percebi que eu tinha um monte de pedras verdes, né? Que é meio que natural, você vai se atrair, né, por aquele tipo de pedra específica ali que você precisa naquele momento. Não à toa, né? Isso. Parece que você já escolhe aquilo que é... Exato. Que, né, que, enfim, que te conforta. Exato. Eu tenho que te agradecer e Glaucia já está me avisando aqui que você está convidado para voltar, claro, obrigado. Né? Para falar então dos cristais e dos signos, né? Então a gente vai pegar perguntinhas aí do pessoal de casa, vamos ver se a gente traz para a pauta para entender um pouco mais o quanto, né, essas coisas estão ligadas e a gente usa tão pouco essas energias, sendo que elas estão aí para que a gente use a nosso favor, né? Verdade. E tem uma questão, né, falando do dia do trabalho, o trabalho está muito associado à prosperidade, só se a gente tiver mais um segundo, a pirita ali, que é um exemplar maravilhoso que a gente trabalha a prosperidade também. É isso, gente. Nesse dia do trabalho, então, fica a dica do nosso queridíssimo Daniel Alan Costa, naturopata. O Instagram dele, para vocês encontrarem tudo, é @Daniel Alan Naturopata. Fica tudo juntinho, né? Exato. O N com 2 N juntos. Então, @Daniel Alan Naturopata. Um agradecimento às pedras, @LP Minerais, é isso? Isso. @LP Minerais. Carol, tenho que agradecer demais a LP Minerais, porque, né, trouxe pra gente esses exemplares. Sem dúvida, coisa mais linda, gente. Então, Fernando, o pessoal, o Stephanie da LP, muito obrigado. Obrigada, o pessoal já sabe onde encontrar. E eu vou agradecer também a nossa decoração. Primeiro, Flavinha, nossa produtora maravilhosa, que arrasou. E @Márcia, qual que é esse? Colonese, pode ser? É isso, né? Colonese Personal Pari, @Márcia Colonese Personal Pari e @Os Donos da Festa Oficial, @Os Donos da Festa Oficial. Obrigada, transformaram esse nosso jardim, que já é maravilhoso, em algo ainda mais lindo. Agradeço a toda a equipe. Meninos, arrasaram, gostoso demais estar aqui. E a gente tem que aproveitar mais momentos como esse e espaços como esse. Obrigada, viu, meu querido? Até a próxima. Adoramos sempre te receber.
De volta com o nosso Você Bonita nesse 1º de maio. Que programa lindo! Vocês viram? Que delícia! Bom, a gente foi pro intervalo e agora a gente vem com aquela receita que não tem quem não goste. E eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Esse mês de maio é um mês super especial porque ele traz aí uma conscientização para as pessoas que são celíacas, né? Que descobrem ali essa questão com o glúten, que é um problema sério, é um problema grave. Então hoje a nossa receita vai ao encontro, é um pão com fermentação natural. E olha essa pastinha de azeitona, que ela, mais uma vez, que é chefe e que é celíaca, e que conta isso e tem esse trabalho, né, incrível como referência, Carla Serrano vai nos ensinar. Bem-vinda! Ai, muito obrigada! Muito prazer ter você com a gente. E mais ainda, esse mês de maio é um mês muito sério, né? Sim. Para quem descobre a doença celíaca, sabe o quanto que é importante e que salva a vida, né? Sim, eu até choro, Carol. Eu acredito! Eu já fico emocionada, porque a gente fala assim, mas você vai comemorar porque teve o diagnóstico de uma doença. Não, a gente vai comemorar exatamente porque teve o diagnóstico de uma doença, mas de um ponto de vista de que eu prefiro saber, para eu saber por que eu passava mal. Sim. E agora eu consigo cuidar da minha saúde. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos celíacos não diagnosticados não tem sintoma algum. Entendi. Então, é muito importante prestar atenção, às vezes, em sintomas não clássicos. E é o que eu digo, né? Eu passei mal a vida inteira e meu diagnóstico foi só aos 33 anos. Eu ia te perguntar, 33 anos 33 anos, exatamente. Então, é um mês de comemoração, exatamente porque agora eu sei o que eu tenho que fazer para eu ficar saudável, para ter uma condição saudável de vida. Você foi desenvolver todo um trabalho para, claro, te ajudar e ajudar tantas pessoas que hoje também têm o diagnóstico. E que, gente, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, né, nesse sentido da descoberta, porque é um sofrimento muito grande. A gente já ouviu histórias aqui de pessoas que já fizeram inúmeras cirurgias de intestino e uma série de coisas assim. E que, se não descobrissem, certamente teriam um problema grave aí de saúde e poderiam vir a óbito. Então, assim, não é um assunto qualquer, é um assunto sério. Para quem, claro, não tem o diagnóstico, a doença celíaca, mas tem uma sensibilidade, sente ali um estufamento, olha que receita linda. E ainda de fermentação natural, achei tão chique. Exatamente, parabéns, de fermentação natural. Eu trouxe exatamente porque é o mês de maio de conscientização sobre a doença celíaca, então é o meu presente para os outros celíacos e para as outras pessoas que se sentem melhor com uma alimentação sem glúten. Maravilha. Vamos começar então? Todos os ingredientes estão no Instagram, no @VocêBonitaTV, e tem vários truquezinhos, tá, gente? Prestem atenção. Sim, porque um dos ingredientes do nosso pão é o levain, né, o nosso fermento natural sem glúten. E para fazer o levain sem glúten, eu utilizo um mix de farinha sem glúten. Eu costumo escolher farinha de arroz, grão de bico, farinha de grão de bico e sarraceno em proporções iguais. A pessoa pode usar farinha de arroz e sarraceno, farinha de arroz e farinha de grão de bico, tá? Então, como que eu começo? Eu vou explicar aqui de forma rápida. O cultivo do meu levain é em cerca de 7 dias, mas esse tempo é aproximado, Carol, porque a gente está mexendo com micro-organismos num ambiente que não é estéreo, por isso que é algo muito sério, né? Entendi. Então, eu não digo que o meu fermento fica pronto em um dia, porque eu realmente preciso que haja ali uma seleção microbiológica, já que a faixa onde a gente desenvolve os micro-organismos desejáveis para o nosso pão, também se desenvolvem os patogênicos. Então, é muito sério você ter um tempo de cultivo para ter essa seleção, tá bom? Gente, e olha que interessante, porque eu não sabia que a gente tinha que ter essa parte da fermentação natural, né, do fermento, do levain, que você vai nos ensinar, que tinha uma diferença no resto de receitas celíaco, sem glúten, ou das receitas que tem glúten. É diferente. É diferente, porque daqui eu tô partindo do meu levain a partir de farinha sem glúten. Desde o início até a manutenção, ele é sempre feito com farinha sem glúten. E a panificação, quando tem ali a fermentação natural que tem glúten, vai utilizar farinhas com glúten. Ou eventualmente até pode usar esse levain. Pode, né, isso, mas não vice-versa, né? Exato. Entendi perfeitamente. Não sabia, não tinha ligado ainda o Lé com o Cré, enfim. Mas vamos lá.
Vamos conhecer. Olha só, aqui eu tenho uma pequena quantidade de farinhas, na descrição da receita tá lá todas as quantidades. Eu vou colocar água até obter uma textura pastosinha, tá? Cremosinha, parecida com aquele levanzinho ali que eu já tenho pronto. Tá. Aqui é só um projeto de levain, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou iniciar com essa quantidade, tá, e aí eu vou reservar por 24 horas. Após 24 horas, eu vou continuar minha alimentação de 12 em 12 horas por cerca de 7 dias, observando que ele dobre de volume, tenha um cheirinho acidificado, tá, e tenha bolhas uniformes, tá certo? Então, tem todos, tá nessa descrição, né, da receita com o preparo do levain, para que você consiga saber as quantidades. Aqui eu coloquei 15 gramas de farinha, cerca de 15 de água. E aí, amanhã, depois de 24 horas, eu vou ter aqui, eu tenho 30 gramas, tá certo? Então, eu vou usar 30 de farinha e cerca de 30 de água. Por que cerca de? Porque depende da absorção da farinha, já que cada uma é mais sequinha que a outra. Tá? Então, eu vou fazendo isso depois dessas primeiras 24 horas, a cada 12 horas, tá? Certo. Nesse meio tempo, eu tô incubando micro-organismos aqui, estou capturando esses micro-organismos, eu estou selecionando, porque vai se tornando um meio acidificado, e aí só vai viver aqui quem eu quero pro meu pão. Entendi. E eu vou passar pela última fase, que é a maturação, quando eu tenho a concentração, para que eu consiga fermentar um pão, tá? Então, a textura... E tem que ficar onde? Essa aqui, em temperatura ambiente, cerca de 26 a 29 graus, por todo o cultivo. Depois disso, você vai alimentar na mesma proporção, tá? Aqui eu tô usando uma parte de farinha para uma de água, para uma de isca. Tá. E vai multiplicar a quantidade que você tem para você utilizar na receita. Então, você vai olhar lá quanto que eu peço na receita e daí você vai multiplicar para você ter, porque você não pode usar tudo. Se você usar tudo, você vai ter que cultivar de novo. Entendi, e aí, depois, tem que sempre deixar um pouquinho. Isso, a sua isca. Depois dele pronto, você vai reservar sob refrigeração, a não ser que você faça pão todos os dias e alimente o seu bichinho todos os dias, tá certo? Que é mais difícil. Agora, é claro que, aproveitando toda a sua, né, tudo que você tem como conhecimento, o pão com fermentação natural tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Inúmeros benefícios. Né? Então, como a gente tem uma fermentação, né? Conforme o método que você escolheu ali, você vai ter uma fermentação mais longa, então você diminui o índice glicêmico, você tem um pão mais digestivo, já que o meio ácido ajuda a reduzir, metabolizar fitatos através da enzima fitase. Entendi. Sabe aquele desconforto do feijão, que a gente deixa de remolho? Isso se aplica aos cereais, aos grãos utilizados para fazer o pão. Entendi. Então, nesse método de fermentação, você acaba tendo também esses benefícios. Você tem um pão mais digestivo. Automaticamente você tem uma maior biodisponibilidade de nutrientes. Por quê? Porque esses fitatos impedem a absorção de alguns sais minerais. Então, quando a gente elimina boa parte desses fitatos pelo meio ácido da fermentação natural, então você absorve melhor os nutrientes dessas farinhas no seu pão. Então, isso aqui é o top do top do top. É o top do top do pão. Aí quero escolher um pão, quero matar a vontade de comer um pão. Esse aqui é o top do top. Exato. É o mais saudável de tudo que pode existir. Porque não vai ter o glúten inflamatório, não vai ter coisa, não, vai ter fermentação natural. Exato. Então acabou, sensacional, ela contou todo o segredo pra gente e vamos fazer. Muito bem. Mas claro, né, que se você não quiser fazer, você assiste a aula dela, vai ser lá com mais detalhes. Exato. Às vezes até faz um pedido especial para a nossa querida chefe Carla Serrano. Não é? E as aulas, ela tá retomando todas as aulas, hein, gente? Não percam. Porque o trabalho dela vocês já viram aqui, né? Só dando uma palhinha assim, você é referência nessa área de panificação sem glúten mesmo. Muito obrigada. Vamos lá. Primeiro por interesse próprio, depois em benefício de outros celíacos, né? Parabéns. Então eu precisava comer e eu quero comer igual todo mundo come, né? Sim, sim. Então aqui eu estou utilizando o psyllium para a produção da nossa massa de pão sem glúten. Eu vou hidratar o psyllium conforme uma técnica que eu desenvolvi, que eu chamo de hidratação dedicada e manipulação a quente. Dessa forma, eu consigo o máximo da viscoelasticidade do psyllium, que se reflete na elasticidade da minha massa, e aí eu tenho uma textura melhor, mais macia, maior retenção do gás da fermentação. Entendi. Tá bom? Tá. Então, olha só, eu vou hidratar o psyllium com água fervente. Vai render tudo que a gente tem na mesa, vai render uma, né?
Duas. Duas? É, essa receita rende em 2 pães daquele lá, tá? Então, aqui eu mexo até ele ficar bem gomoso, tá? Uma goma bem grossa, só que a água tem que estar bem fervente para isso acontecer, tá bom? Certo. Então, eu vou reservar ele aqui porque ele precisa entrar na massa do pão já um pouquinho mais frio, né? Tá certo que aqui faz de conta que ele tá frio, né, Carol? Ai, fiz uma meleca. Depois a gente pega mais aguinha, se Tá. você precisar, Não, eu não vou tá? precisar, eu só molhei o que não deveria. Acontece, eu também derrubo tudo. E Aliás, é vegano também, né? É vegano, é sem glúten, né? Tô Sem vendo que não lácteos, tem sem ovos ovo, e vegano. tudo vegano, gente. Isso. Uau. Bom, então aqui eu estou utilizando farinha de arroz, farinha de grão de bico, que são farinhas estruturais. Estou utilizando fécula de batata e polvilho doce. Tá. E aí, além desses, eu utilizo a goma xantana, que vai contribuir com a liga da nossa massa, para que a gente tenha uma fatia e não uma farofa. Tá certo? Certo. E o fermento biológico seco instantâneo. Ah, mas por que, Carla, não tem o levain? Tem o levain. Aqui eu estou fazendo uma fermentação mista, que é uma fermentação conjunta. Tá. Dessa forma, eu vou ter um tempo específico de fermentação, que vai ser em cerca de 2h30 a 3 horas. Caso eu Isso é queira importante. utilizar só o levain, em fermentação em tempo direto, temperatura ideal de 26 a 27, 28 graus, então aí vai dar uma média de 6 horas de fermentação. Tá? Entendi. Só o levain. Ah, Carla, mas eu não quero utilizar o levain. Eu quero fazer esse pão, mas eu não quero o levain. Quero só com fermento biológico, porque eu quero fazer agora o pão. Isso aí. Então, você vai, em vez de colocar esse 1 graminha de fermento biológico seco instantâneo, você vai colocar 3,2 graminhas, conforme a quantidade que está na descrição, né, da receita, direitinho, tem lá a dica. Tá. Para essas Tá lá no quantidades Instagram. pequenas, tá no Instagram. É muito importante que se tenha balancinha de precisão. Eu sempre digo que os nossos ingredientes já são muito mais caros do que os outros, não é Sim. verdade? Então, é importante que a gente tenha precisão para evitar desperdício de matéria-prima, tá, Entendi. Carol? Então, eu vou colocar aqui todos... Você viu que não tem açúcar, Carol? Pois é, não tem açúcar. Como é que faz pro negócio... Fermentar? Porque o levain já tá... Não tem açúcar. Não tem açúcar. Não né? tem açúcar. Que química é essa aqui, né? Que Então, processo? é que nas farinhas a gente também tem ali os carboidratos e ele vai se alimentar ali também das farinhas, por tá? isso fica ainda mais saudável. O que acontece, o que o açúcar traz? Ele traz mais cor para os nossos pães. Então, o pão talvez ficasse mais dourado com o açúcar, tá? Mais forte a cor, mas ele tá bem lindo sem o açúcar, não tá, Carol? Eu não Já diria está bem nunca lindo. que não teria, Então. que teria feito uma, né, a química ali do negócio sem o açúcar e com ainda a fermentação natural, que é mais difícil, né? Não é? Olha, Então, chocada. É tudo a mesma quantidade? Não, lá no Instagram Não, tem no as Instagram quantidades, tá as né? proporções certinhas, Tá. nada é alterável, é tudo bonitinho E para que você conseguiu tenha aquele colocar resultado. a de grão de bico também? Ai, é a minha farinha favorita, eu amo. Pois é, eu acho ótima também, porque ela Diminui tem o uma, índice uma glicêmico, concentração né? de proteína legal. Tem um sabor delicioso. Eu sempre digo que quem diz que a farinha de grão de bico tem um sabor ruim é porque compra farinha oxidada. Tem que comprar Tá. lacrada, bem bonitinha, né? É verdade. Então aqui eu vou misturar os ingredientes secos. Coloquei as farinhas, a goma Deixa eu te xantana, ajudar. o fermento. Você acha que eu vou passar aqui para os meninos? Obrigada. E aí eu vou misturar aqui com o batedorzinho mesmo, só pra... Tá. É como se fosse um único pozinho, tá bom? Certo. Aí eu vou adicionar quase toda a água. Eu sempre deixo um tantinho, porque cada farinha absorve diferente, daí eu acerto a textura, né? Normalmente vai, porque tá bem balanceado, mas é importante você deixar por precaução, né? Um tantinho da água. Então eu vou deixar aqui um tantinho. Tá. E vou E bater, bate. vou começar a bater. Eu vou explicar já, porque depois eu dou a sequência toda, tá Ok. bom? Batendo. A massa vai bater por cerca de 3 minutos. E aí, depois do ponto da massa aqui, eu avaliando se eu preciso adicionar ou não essa água, eu adiciono o sal e bato somente até misturar. Então, Tá. além das farinhas da goma xantana e desse tantinho de fermento biológico, eu tenho aqui o meu levain sem glúten. Que bonito, hein? Super cheiroso, ó, Carol. Não tem cheiro de água e farinha. Tem cheiro de acidez, né? Aquele cheirinho iogurtado. Nossa, bom mesmo, hein? Olha que bonito. Olha aqui que lindeza. Aqui, Onde ó, que eu o Toninho vai consigo mostrar. Acho que a gente mostrar consegue. a textura dele. Ó, Toninho, podemos mostrar aqui, ó, deixa eu segurar assim, acho que a gente consegue. Gente, mas cheirinho bom mesmo. Assim, parece que cheirinho de padaria. A gente merece cheirinho de padaria. Olha a textura dele. Só que com
Pão saudável. Olha lá. Não é? Amei. Eu sempre digo que pão tem que ter cara de pão, cheiro de pão e gosto de pão. Bom, então esse aqui vai junto, eu começo o batimento, eu adiciono esse, em seguida eu adiciono o azeite e o psyllium, tá? Isso aqui é o quê? É o sal que vai por último de tudo, tá bom? Então vou iniciar aqui. Sobe o som que a gente vai dar sequência. Tô adicionando o restante da água, porque eu percebi que sim, vai precisar. E eu já vou adicionar aqui o azeite. É bom raspar tudo, né? Tá. O azeite. E você já colocou o levain? Não, o levain tá aqui, ele já vai, ó. Agora é a hora dele. Agora já vai tudo, né? Eu já parei a batedeira, eu já vou colocar tudo, exceto o sal. Ô, gente, como é trabalhoso, né? São muitos detalhes, é bonito, né, acompanhar esse trabalho. Imagina chegar ali numa receita tão linda quanto essa, substituindo as coisas que são as mais difíceis, não é, minha amiga? No final, o glúten é tudo, né? Ele tem a capacidade de fazer tudo e tal, então assim, tirá-lo e ainda assim conseguir, como você disse, a textura, o sabor, a cor, o cheiro, né? Sim. É um trabalho desafiador, parabéns. Exato, porque assim, não existe, obrigada, Carol, mas não existe uma única farinha que substitua de trigo de igual para igual, né? Sim. Então, ainda mais para panificação, a gente precisa dessa química toda que acontece aqui, né? Entra a goma xantana com uma determinada função, cada farinha com uma função diferente, né? Para que a gente tenha realmente o melhor resultado. Arrasou. Vamos subir o som? Vamos lá. Olha lá. Boa! Agora eu vou dar uma raspadinha aqui em volta da tigela, que ele ainda não pegou tudo que precisa. E vou só colocar o sal, tá? E bater. O sal é por último. Por que o sal é por último? O que acontece? Que isso é muito importante não esquecer do sal. Então, o sal, ele é bactericida, né? O nosso fermento é vivo. Então, no batimento, eu prefiro colocá-lo por último, porque em testes comparativos, a fermentação se desenvolve melhor com o sal sendo adicionado por último, já que nosso fermento é vivo. Viram? Sensacional, sobe o som. Feito. Aí. Então é assim, panificação é um conjunto de ações para que a gente tenha o melhor resultado, né? Não é só mistura tudo e pronto. Sem dúvida. Né? Ah, esqueci, botei o sal antes, vou ter que jogar massa fora? Não, não vai ter que jogar fora, só que eu tô te dizendo o melhor resultado em relação aos meus testes comparativos, tá? Então, aqui, só para vocês verem a textura da massa, vamos ver se ele mostra aqui, ó. Olha isso, meu Deus, que bonito. A textura, ó. Antonella come? Come! Que graça! Ô, gente, come! É muito bacana poder oferecer, né, uma qualidade de alimentação melhor. E a gente está falando de coisas acessíveis atualmente, né? Sim. Há uns anos nem tanto, mas hoje muito já mais acessíveis. Exato. Aí, como num passe de mágica, eu reservei aquela massa por cerca de 2h30. Tá. E ela está assim, olha só que lindeza. Gente, vocês viram como aumentou? Olha. E agora, para eu continuar aqui, eu vou diminuir essa fermentação para que eu tenha minha massa lisa e eu tenha o meu pão com uma aparência mais bonita, porque senão os alvéolos vão estar todos na superfície. Tá. Carla, mas você acabou com a fermentação do pão. Não, ele começa um novo ciclo. Tá? Sério? Então Depois não dessas tem 2 problema. horas. Então agora eu vou modelar. Olha o cheirinho, tá sentindo, Toninho? De pão assim, indo pro forno. Ô, gente, tô chocada. A massa muito perfumada, né? Vamos lá. Próximo passo, então. Esse aqui eu vou deixar ali, eu vou usar depois, tá bom? É a dica agora pra gente levar pro forno,
que ele vai sair quentinho. Deixa aqui. Peraí, E a deixa eu proposta também é um patezinho de azeitona vegano. Delícia. Um que ajuda. patezinho, não, tá. Tudo certo? Deixa eu ver, eu acho que eu vou pegar um paninho desse aqui. Tá. Peraí. Que caiu a aguinha aí, né? Só pra eu secar essa lambancinha que eu fiz. Coisas de chefe, a gente sabe. É. Vocês têm todos, não é Acontece. É isso. Importante que não tenha nada de glúten aqui, né? É, nada de glúten, tá tudo certo, né? Mas não é fácil, vocês sabiam? Isso eu não descobri faz muito tempo, não. Que existe uma contaminação respiratória. Se quem é celíaco tá num ambiente que de repente teve um negócio com glúten, tem o glúten assim, né? Pode no fazer ar mal. E tal, pode fazer mal. Olha pra vocês verem o tanto que o negócio é sério e que precisa ter uma atenção, assim. Eu fico imaginando as crianças, né? É. Sabe, Carol, que na Páscoa, a escola de Antonella me perguntou sobre um pão. Aí ela falou assim, vai ter a partilha do pão da Páscoa, a professora vai fazer a partilha com os amiguinhos de 6 anos, né? Como que você gostaria de fazer? Aí eu falei, bom, não faz sentido mandar um pão pra ela comer sozinha, se é a partilha. Aí eu fiz o pão pra turma toda. Ai, que legal. E aí, despretensiosamente, ela foi toda feliz com aquele pão. E aí, ela voltou depois me contando e as mães começaram a me mandar feedback, assim, você por um acaso mandou um pão hoje? Porque fulano disse que o pão, fulaninho, tudo de 6 anos, tá, Carol? Sim. Então, o pão tava magnífico. O outro, foi o melhor pão que comeu na vida. Oh, eu fiz meu até um Deus. post lá no período da Páscoa. Que legal. Com a foto do pão e o comentário dessas crianças, porque foi algo emocionante. E ela ficou toda feliz, toda orgulhosa, porque ela compartilhou o pão que a mamãe dela fez, sem glúten, com todos os amigos. Ai, que maravilhoso esse momento. Não é? Parabéns. Emocionante, né? né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, então agora vocês estão com a receita inteira na mão, hein? Vamos pro agora grande tem, finale. e o pão era assim, bem parecido com esse, viu, Carol? Deixa eu falar aqui pra você, deixa eu mostrar aqui como que eu faço, tá? Então aqui eu tenho farinha de arroz e eu tenho água. Poderia ser óleo também pra manipular, mas vamos pensar numa questão de custo. O óleo dá certo e a água também dá certo, tá? Então dá pra usar água. Como que eu vou fazer? Eu vou polvilhar minha bancada aqui com farinha e eu vou umedecer a minha mãozinha com água, conforme eu manipulo a massa. Eu vou pegar, tem que pesar, né? Aqui eu tô olhando, tô pegando a olho. Faz de conta que eu pesei a massa, porque seria minuciosamente, graminhas iguais, Carol. Certo. Quanto mais ou menos? Dá cerca de 410 gramas, 430 no máximo. Cada pão? Cada pão, tá bom? Tá. Então, olha só. Peguei aqui a minha massinha que está na farinha, estou umedecendo a minha mão. E aí eu vou amassar. Abrir a minha massa. Tá. E aí eu vou fechar para dentro, para que eu tenha a parte que no momento está para baixo, mas é a de fora. Bem uniforme na superfície, que é isso aqui, tá? Superfície. Então, eu boleei a minha massa. Agora eu vou umedecer novamente, ó, Carol. Para que eu consiga abrir essa massa, ó. Eu confiro sempre se não tá colando, não é um excesso de farinha, é o suficiente para o pão não colar, tá bom? Tá. E agora eu vou enrolar a minha massa sem deixar folga. Então, bem a primeira justo. vez para dentro, a segunda Isso. vez, rolinho. Exatamente. Então, aqui eu passo o meu rolinho aqui na farinha, deixo aqui um pouquinho mais, e aí eu vou abrir a minha massinha, o meu pãozinho, e ele está igual aquele lá que está prontinho. Se não fizer dessa forma, o que acontece? Você pode modelar de outras formas. Aquela forma que eu comecei, eu teria um pão bola. Ah, entendi. Tá? É pra Mas se você só pega a massa e não faz nada, ele tá informe, tá todo crespo, né? Então, dessa forma, eu tenho uma superfície mais lisinha que vai prender o ar da minha fermentação aqui, tá Entendi. bom? Então, aí eu tenho aqui a minha forma. Posso pôr aqui? Pode. A minha forma com um papelzinho antiaderente. Você pode untar muito bem a sua forma e a emenda fica para baixo, tá? Depois do pão modelado, eu reservo por cerca de 20 minutos para ele voltar a produzir gás, tá bom? Depois que o gás é produzido, depois desses minutinhos, eu faço a incisão, que é para direcionar para onde o excesso de gás vai sair, porque senão ele estoura em qualquer lugar, né? Tá. Então eu posso usar um bisturi de panificação, eu tenho aqui diversos modelos, ou a minha faquinha mesmo de legumes. Por que se usa bisturi? Porque a lâmina mais fina te dá um resultado. Eu não bebi essa água, tá, gente? Tá no copo, mas eu não bebi água. Aí, olha só, vou molhar, tá? Porque o corte fica melhor. Peraí. Antes disso, antes de cortar, a gente pode finalizar com farinha de grão de bico
opcional, antes do corte. Que é pra ele ficar com uma cor... É, opcional, pode ser de arroz também, mas é que eu acho tão simpático esse, Carol, tão bonitinho, bonito tá? mesmo ali, ó, dá pra ver. Então, olha só, vou No fazer tom. aqui os cortes. Eu tô fazendo com a faquinha só pra pessoa ver, ó, tá vendo que é só a pontinha que entra, tá? Tá. Aí, Tá? show. Certo, daí vai descansar esses minutinhos e ele vai pro forno, tá bom? Então o forno precisa estar muito bem aquecido, 220, 230 graus, Tá, bem para que quente. tenha ali aquele vapor e eu posso borrifar a lateral do meu forno, mesmo que eu não tenha um forno profissional. Entendi. Tá? Eu tenho borrifador ali, E tá bom? quanto Pra tempo? isso. Ele vai ficar no forno, vai depender muito do forno, mas cerca de 30 minutos e é importante você ir diminuindo a temperatura, é só no início que é assim alta. Você vai diminuindo para 180, 170, tá bom? Porque senão teu pão vai queimar. Então você vai observando porque cada forno cada um tem um, né? Então, imagina assim, no Mas meu... essa dica é boa. Você vai observando que ele tá Diminuir. ali crescendo e vai diminuindo para que ele possa secar e Muito bom. desidratar a crosta, tá Vamos bom? lá, então. A gente vai tirar o nosso e vamos fechar com o nosso patezinho de azeitona. Tô doida pra experimentar esse patezinho, gente. Tá, então... Olha que delícia. Então, peraí, que a gente vai fazer. Vai sair quentinho pra gente levar. Né, Gu? Essa hora, né? Fome, né? Eu vou bater o patê primeiro antes de tirá-lo do forno. Pode ser? Pode, Tá. com certeza. Peraí, deixa eu pegar aqui Ah lá, que bonito. Ó. Eu tô quase queimando o lagarto, tá olhando pra mim, eu tô olhando lá pra ele, com o patezinho. Ô, delícia. Olha que fácil esse patê também e uma dica, né, de um patê vegano. E um patê super fácil de fazer, né, Carol? Eu estou usando tofu, Tá. estou usando azeite, estou usando um dentinho de alho, orégano e as azeitonas. Isso é uma base, eu poderia aromatizar com a erva que eu desejar. Tá. Poderia colocar no lugar de azeitonas tomate seco mais hidratado, tá certo? Poderia colocar cheiro verde. Azeitona, a preta, né? A preta, exatamente. Então, daí eu uso Ai, a que minha delícia. criatividade. O tofu é assim, tem gente que não gosta do sabor dele. Tá. Mas ele não sobra sabor, tá? Depois de tanto aroma que tem aqui, né? Então, Aí, vamos lá. Sobe o som. Keeping me in the moment. I that you hadn't known it. Why don't you say so? Didn't even notice. No punches that to roll with. You got to keep me focused. You wanna say so? Didn't have to moan it. Keeping me in the moment. I that you hadn't known it. Why don't you say so? Prontinho. Boa. Então, olha Enquanto você só vai arrumando aqui, a textura. eu vou pegando aqui. Tá bom. Ó. Ó, só pra mostrar. Ai, que delícia! Gente, é igualzinho, né? Impressionante. Vocês viram? É trabalhoso, mas vale. Vale o trabalho. Ó, a Porque é realmente textura lindo. do patê. Vamos deixar o câmera maluco, né? Mostra o pão, mostra o patê. Toninho tá sempre pronto. Aqui, essa aqui é a textura dele, tá bom? Tá. Mas a gente já tem o outro lá. Então, eu ia colocar aqui, mas a gente já tem o outro lá bonitinho. Quer cortar esse Quero. no pratinho? Então deixa eu pegar o pratinho aqui Tá na aqui mesa. a tábua. Tem Carol, aí? ó, tem Tá, a tábua então tá bom. aqui. Então vamos e cortar tem a na tábua. faca aqui também. Muito bom. Ai, que lindo. Olha. Olha isso. Presta atenção. Uau. Olha a maciez. Olha, né? Olha No- aqui, Carol. Gente, choquei. Ó. Pode congelar também, né? Pode congelar. Você pode congelar o pão inteiro já pensando em compartilhar Uhum. com um lanche da tarde, né, em família. Ou você pode congelar fatiado e ir tirando somente as fatias que você vai consumir. Maravilhoso. Você quer colocar nesse aqui pra levar Pode pra ser. mesa? Uhum. Vou colocar bonitinho. Ô, gente, olha que mimo. Aquela ali ficou meio grossa. Vou colocar Tá- essas. Tá lindo. Vamos lá? Ai, ó, e o cheirinho. Vamos sentar para experimentar essa delícia, aproveitando enquanto eu experimento. Adoro. Gente, olha, e você trouxe a mesa tão linda, né? Tá linda, Vários né, Carol? pães, que é pra gente realmente escolher, quando a gente escolhe comer algo que é muito gostoso. Pão é um negócio muito gostoso. Sim, é vida, né, Carol? Pão. Eu que como, você sabe, eu como tenho meu carboidrato ali reduzido, mas quando eu tô com vontade, eu vejo ali a quantidade e é gostoso, né? É prazeroso. Ter a possibilidade de comer um como esse, com tanta qualidade, gente, vocês viram cada detalhe?
Não tenha dúvida que isso aqui vai ser muito melhor para o nosso corpo do que, né, Sim. um monte de coisa industrializada, enfim, com outros ingredientes. Então, aproveitando que eu vou experimentar essa delícia, convide todo mundo para os seus cursos, para o seu trabalho maravilhoso. Ela é fera, hein, gente? Vocês viram, né? Gente, então, eu tenho as aulas individuais que acontecem na minha cozinha e eu tenho treinamento online em panificação sem glúten com e sem fermentação natural, super completo, com todas as técnicas que você aprende a fazer todos os tipos de pães, todas as famílias. Jura? E online, não importa de onde você esteja. Sério? E o link está na bio do meu Instagram, @chefcarlaserrano, ou no meu site mesmo, www.chefcarlaserrano.com, também tem. Carlinha, a mãe da Antonella. O negócio tá... A mãe da Antonella. Parabéns. Não, peraí, só um minutinho. Pronto, já fiz meu pratinho. E esse patê de azeitona é de Fica bom, né? E cadê o gosto do tofu? Não dá pra ver nada. Nada, né, Carol? Orégano, Nada. Ó, eu vou te agradecer. Vai estar lá no nosso YouTube depois pra vocês compartilharem. Mas vai no Instagram dela. Entra na bio, então, pra você conhecer esse trabalho. É o @chef Carla Serrano, tudo junto. @chef Carla Serrano, tudo junto. E tem o site carlaserrano.com. Beijo, obrigada sempre. Aproveitando que o programa tá muito bom, a gente vai pra uma dica. Olha lá. Emergency response. Oi, gente, meu nome é Thaís Pires, mas a maioria do pessoal me conhece como Thaí Pires. E hoje eu vim aqui no Você Bonita pra dar aquelas diquinhas pra vocês, de dar aquele glow up rápido pra você que não tem tanta facilidade com cabelo e maquiagem, porque eu também não tenho, eu não sou nenhuma profissional, mas eu tenho uns truques que, cara... Vou falar pra vocês, hein, é babado, me ajuda demais no dia a dia e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês também. E hoje eu vim falar do famoso, o Baby Hair, e mostrar pra vocês que, cara, não é aquele monstro de 7 cabeças, é muito fácil. Eu vim mostrar o Baby Hair simples, que é daquele que você tá atrasada, mas quer sair no glow, entendeu? Então vamos lá que vocês vão aprender agora. E pra isso vocês precisam de duas coisas, um gel, eu costumo usar o gel de cabelo masculino porque eu acho melhor, mas vocês podem usar a gelatina também, vai de cada um. Eu gosto do gel porque ele dura mais, e também uma hasteazinha, eu uso essa de pentear a sobrancelha mesmo, mas vocês também podem usar aquela escova velha que vocês não utilizam mais. Primeiro, é passar todos os cabelinhos, ó, pra frente, tá? Eu costumo usar essa técnica e eu sempre fiz assim e dá super certo, eu acho muito mais fácil. E você passa tudo. E vocês vão ver, gente, que todo o vídeo vocês vão usar o auxílio do dedo indicador. Vocês vão ver. Aí vocês pegam um gel, passa. E ó, já passa em tudo assim, ó. Passa o gel em tudo pra quando ir modelando, ele já modelar e ficar. Eu acho mais interessante começar da frente, porque é o principal, né? E é o que vai demorar um pouquinho mais. Então é aquela parte que estressa mais. Então, ó, você vai fazer a ondinha e vai... Separa aqui, ó, que tá no meio. Faz a ondinha e segura com o dedo. Gente, tá vendo? O dedo é sempre importante, ó. A ondinha e segura com o dedo pra ficar. Ficou? Vamos pro próximo, ó. Ondinha, segurou com o dedo. Você vai segurar com o dedo onde você quer que comece a virar, tá vendo? Ó, meu dedo tá aqui, eu quero que ele vire aqui. Então, segurei. A mesma coisa, ó, ondinha, segurei, então já tô virando. Segurei, já tô virando, gente. Lembrando que esse é o Baby Hair simples, tá? Tem aqueles todo desenhado, que faz aquelas curvinhas, que é a coisa mais linda. Mas aí é uma dica para um outro vídeo. E aí vocês continuam, ó. Pega aqui, o dedo, virou. Aonde vocês colocam o dedo é onde vocês literalmente vão estar virando. Botou o dedo, começou a virar. Botou o dedo e começou a virar. E aí vocês vão olhando, tá? Não tá tão parecido, né? Então vou diminuir um pouquinho mais, pra ficar mais parecidinho com o outro. Porque é interessante eles ficarem bem parecidinhos, os dois lados. Colocou o dedinho, virou. Aqui embaixo também, colocou o dedinho, virou. Tá vendo? Aqui, colocou o dedinho, virou. E tá pronto seu coque com Baby Hair simples e fica uma gracinha. Você sai de coque, mas sai chique ao mesmo tempo. Eu adoro. E se você for fazer aquele negocinho rapidinho, já dá pra sair desse jeito. Agora não, eu quero que o Baby Hair dure a noite inteira. Aí é muito simples. É só vocês pegarem mais um pouquinho de gel ou gelatina e aplicar mais uma vez
pra ele fixar mais. E foi essa a diquinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. De volta com o nosso Você Bonita. E olha, hoje é segunda-feira, embora feriado, a semana tá começando, gente. A gente escolheu um tema muito legal e uma proposta de atividade física que eu acho que vocês vão gostar bastante. Como é que a gente une, então, o balé clássico, movimentos, né, que são lindos, elegantes, enfim, que eu acho que todo mundo adora, com o Pilates, numa aula muito legal proposta pela treinadora física Raíssa Rossi. Bem-vinda! Obrigada! Raíssa estava me contando que já esteve no Você Bonita há mais de 10 anos, por aí, né? Uns 10 anos? Acho que faz uns 10 anos que eu vim. Bem-vinda novamente, eu adorei Obrigada. já a ideia. Eu vou apresentar suas meninas com você hoje, Joana e Mariana, bem-vindas, que vão executar então. E a proposta é essa, uma aula que vai trazer, assim, uma queima calórica, mas também uma condição aí corporal bacana, né? Isso, a proposta dessa aula é tonificar a musculatura, fortalecer, alongar, definir, mas sem ganhar massa muscular. Então você fica mais longilínea. Tá. E é uma aula dinâmica, então os passos do balé são adaptados, a gente usa os princípios do Pilates também. E é uma aula, como eu falei, dinâmica para queimar caloria. É Olha bem que legal. Vamos começar então? Vamos. Sobe o som, daqui a pouquinho a gente conversa. Ó, posso só falar mais uma coisa, Carol? Claro, fica à vontade. É o seguinte, a Mari, ela vai usar uma garrafinha de água, Tá. porque assim quem tá em casa pode usar também uma garrafinha de água ou um pezinho de meio quilo. Tá. Recomendo no máximo 1 quilo, porque vocês vão ver que pega, tá? Tem bastante repetição aí, então. Tem bastante repetição. Então a Mari vai usar a garrafinha, você pode usar na sua casa uma garrafinha de água também. Tá. E é isso, pronto. E Joana fica sem a garrafa para Isso. demonstrar para quem não quiser usar um peso extra. Isso mesmo. Certo? Então sobe o som. Vamos Então lá. vamos. Ó, deixa os pés paralelos, relaxa os braços. Se você quiser pegar aí uma garrafinha, um pezinho, pode pegar. Solta o ombro para trás. Mexe a perna, flexione, estica o joelho. Mais 8 desse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora abre o braço numa segunda posição do balé, ó. Abdômen acionado, fecha e abre o braço. Então a gente vai fechar o braço numa primeira posição e abrir numa segunda, usando a resistência do movimento. Mais 4 desse. 3, sente bem os pés no chão. 2, parou. Agora abre a perna, ó, uma perna para cada lado. Essa é a segunda posição do balé. Faz um plié, leva o braço lá em cima em quinta posição, volta ele em primeira. Então, ó, plié, voltou. Vambora. 8 desse, 7, 6, o cotovelo, ó. 5 é semiflexionado, 4, mais 3 desse. 2, e agora sustenta o braço lá no alto e pulsa pequenininho no plié, ó. Sente bem os pés no chão, o bumbum, ele tem que estar na linha da cabeça, não joga o quadril pra trás não, tá? Mais 4, 3, 2, 1, agora abre o braço e fica. Gira o braço pra trás, o movimento é bem pequenininho, são círculos pequenos pra trás, só mais 4 desse. 3, 2, 1, agora pra frente, ó, é bem pequenininho mesmo, como se você estivesse desenhando círculos com as pontas dos dedos. Mais 2, 1, agora desce o braço lá embaixo, ó, mantendo aqui o cotovelo semiflexionado e sobe, desce, sobe. 8 desse. 7, ó, se você é em casa, 6, começar a queimar muito o braço e estiver usando o pezinho, não tem problema, pode tirar o pezinho da mão e continua aqui comigo sem o pezinho, tá? Mais 2, ficou. Agora junta os pés numa primeira posição, volta o braço em primeira e traz a mão na linha do coração e estica, ó, flexiona o cotovelo pro lado. Sente bem os pés no chão e lembra de criar uma resistência. Olha só, se você estiver em casa e não estiver usando o pezinho, imagina que você tá numa piscina, sabe? Fazendo movimento dentro da água para criar uma resistência no movimento. Mais 4 desse. Resiste. 3. Mais 2. Só mais 1. Agora, sobe o braço direito, desce o esquerdo, lá embaixo e troca, ó.
troca o braço, de novo, troca o braço, vamos acelerar? Direita e esquerda, vamos embora, balança. 8, 7, usa bem as costas, 6, abdômen acionado, 5, topo da cabeça lá no alto, 3, mais 2, mais 1, agora volta o braço lá embaixo e faz um plié. Solta a articulação, ó, do braço, solta o cotovelo, solta o pulso, solta, mas a musculatura tem que estar acionada. E devagar vai subindo cada vez mais sua mão, ó. Sobe e leva a mão na linha do ombro e desce. De novo, no ombro e desce. Mais 4 desse. 3. Um movimento fluido. 1, para. Agora vira a palma da mão pra cima e leva o braço numa diagonal à frente, tá vendo? Ó, traz a mão na linha aqui do cotovelo e estica. Flexiona e estica. Flexiona e estica. Vambora. Mantendo o movimento do plié, tá vendo? Ó, que eu flexiono um joelho para cada lado sem tirar os calcanhares do chão, tá? Mais 4 desse. 3, 2. Agora, vamos alternar, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Estica o joelho e plié. Estica o joelho e plié. Mais 4 desse. 3, 2, 1. E volta, respira. Deixa eu te perguntar uma coisa. A ideia da aula é manter esse dinamismo até o final. Até o final. Quanto tempo de aula? Olha, Amei. gostou? Delícia. A gente costuma fazer o braço uns 10 minutos. Tá. Então é com essa resistência toda, durante 10 minutos sem parar. É porque não tem descanso, vocês Não. perceberam? Não tem nenhuma pausa. É igual a dança, você liga um movimento no outro. Entendi. E aí depois disso, dessa parte que tem mais o braço, aí a gente tem outros Aí a gente vai trabalhos. trabalhar a perna, glúteo. Hoje a gente vai trabalhar a perna e glúteo, mas a gente também trabalha abdômen. Olha que bacana. É. E aí a aula vai aumentando o seu tempo. Isso, dá pra dar aula de 1 hora, 1h30. Muito bom. Gostaram? Ela já tá ofegante, vocês viram? É. Isso que é legal, porque Mas sem cansa parar. mesmo. Então você vai mantendo aí a frequência elevada e o movimento vai à falha, né? Mesmo, né? Da repetição. Você vai criando resistência. Muito bom. Vamos continuar então. Vamos, então, ó. Sobe o som. Seguinte, vamos pegar a cadeira agora? Ó, deixa o pezinho aí, traz uma cadeira com encosto, tá? Pra você conseguir apoiar as mãos. Então, ó, vou pegar uma cadeira aqui. Obrigada, Mari. Vou colocar a cadeira aqui na minha frente. Aliás, vou fazer o seguinte, meninas. Fica assim, eu vou virar na diagonal, só pro pessoal aí em casa conseguir ver direitinho o meu pé, tá? Só um pouquinho assim, ó, vou virar na diagonal. Então, ó, mantenha o corpo alinhado, ombro pra baixo. Coloca a mão lá aqui no encosto da cadeira e sobe e desce da meia ponta, ó. Sobe e desce. E presta atenção quando descer o calcanhar, para você fazer o movimento contra a força da gravidade. Então, o que significa isso? Para você não soltar o peso pra baixo, sabe? Desce devagar, ó. Desce devagar. Mais 4, desce devagar. 3, 2 e no 1 eu vou ficar lá no alto. Ficou. Agora, semiflexiona os 2 joelhos na meia ponta e estica todo o joelho. 8 desse, ó. Plié, estica. 2, tenta manter a cabeça na linha do seu quadril. 3, e deixa o calcanhar bem alto. Mais 4 desse. 3, 2, agora, olha só. Fica no plié, segura. Pequenininho, insiste. Vai, só 8 desses. Se começar a tremer, tá certo. Que delícia, continua. Plié, vai, mais 4. 3, 2, 1. Volta devagar. Primeira posição de pés. Sobe e desce calcanhar. A mesma coisa, continua, ó. Sobe e desce o calcanhar. 1 joelho pra cada lado, tá vendo? Mais 3 desse. 2 e eu vou ficar no 1. Ficou. Agora, junta os calcanhares, que é a primeira posição do Pilates. Flexiona o joelho e fica aí parada, ó. Repara que se você fizer uma forcinha de um calcanhar contra o outro, você aciona mais a musculatura. Agora, estica e flexiona o joelho, sem desgrudar o calcanhar, hein? Ó, estica e flexiona. Estica e flexiona. Mais 4 desse. 3,
2. Agora o último, eu vou ficar lá embaixo, numa zona de desafio mesmo. Pulsa bem pequenininho. Pulsa, pulsa. Leva atenção na perna, no glúteo, no abdômen, nas costas, em tudo. É, em tudo mesmo. Vai, respira. 3, 2, 1. Volta devagar. E agora separa os pés. Vou virar de frente que agora acho que dá pra vocês verem direitinho. Ó, separa os pés. Sobe na meia ponta. Flexiona agora os 2 joelhos com o calcanhar alto e continua a pulsar aqui no plié. Bem pequenininho o movimento. Respira, só mais 4, 3, 2, ficou. Agora, desce o calcanhar direito, só o direito e sobe 8 vezes, ó. 1, 2, 3. A outra perna não mexe, hein? Sobe e desce. 3, 2, ficou. Trocou. E sobe e desce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E volta devagar. Coloca agora a sua cadeira do lado esquerdo. E a mão esquerda vai segurar aqui na cadeira, vai apoiar, tá? Leva o braço ao lado e sustenta ele aqui. Eu vou fazer um grand plié. Então eu vou descer, vou tirar o calcanhar do chão, apoiar o calcanhar no chão e esticar. Continua fazendo isso que eu vou falar uma coisinha pra vocês. Olha só, faz o grand plié, desce até lá embaixo, Mari, um joelho pra cada lado, volta e estica. A Joana vai fazer um demi plié. Pequenininho, ó, você não precisa descer até lá embaixo se você não tiver toda essa amplitude do movimento nas pernas, tá? Isso, e volta. Continua, vamos fazer mais 3 desse. Respira, quando subir, pensa lá no glúteo. Mais 2 desse. Mais um desse. E volta, respira. Põe a cadeira agora pro outro lado. E vamos repetir. Só mais um pouquinho. Deixa o braço lá bem bonito, paradinho. E desce. Desce devagar. E volta. Continua. Desce. Volta. Só mais um pouquinho. Respira. Último desse. Desceu. Voltou. E relaxa os braços. Olha que linda! Gente, parabéns. Não Obrigada, é fácil, gostou? Eu amei. Que bom, Carol. Não é fácil, é desafiador, porque assim, você aguentar e você força as posições pra gente realmente sentir a musculatura sendo trabalhada, mas deve passar muito rápido, porque é lindo, é gostoso, né? E aí em grupo ainda, que eu acho que é uma coisa que estimula, né? É divertido, sabe? É bem gostoso Muito mesmo. legal. É. Parabéns. Arrasou. Obrigada. Vou deixar o seu contato aqui. Essas aulas estão disponíveis numa plataforma Queima Diária. E aí vocês entram em contato com a Raíssa no @Raíssa de Souza Rossi, lá no Instagram, @Raíssa de Souza Rossi. Vocês já encontram todo o trabalho dela e a proposta dessas aulas, então, muito elegantes, como elas, vocês estão vendo, né? Obrigada, meninas, Obrigada. arrasaram. Te espero de novo, viu? Vai Porque ser foi um muito prazer. legal, foi muito bacana. Obrigada. E vejo vocês amanhã ao vivo, 12:30, com muito mais Você Bonita. Espero vocês. Beijo, beijo, beijo.